Vamos esperar mais um pouco as irmãs entrar. Aninha, a Gabi, né? Gabi, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Chama tua mãe aí. Aleluia, Jesus. Esperar a mulherada tá entrando. Vai ser bênção de Deus. Glória a Deus. Deixa eu ir enviando aqui também para elas. Pronto. Vamos compartilhar para essas mulheres. Glória a Deus. Tu também, Priscila, vai compartilhando aí. Valdirene, seja bem-vinda. Glória a Deus. Mais uma live, então, hoje. Ai, Jesus, Deus nos abençoe. Hoje a nossa convidada é a irmã Priscila, pastora, né? Pastora Priscila Vidal, uma amigona. Que Deus abençoe, creio que Deus vai usar ela poderosamente aqui nessa noite, né? Vai trazer uma palavra, vai trazer o testemunho dela e vai ser uma bênção de Deus. Paloma, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E eu já tô ansiosa também para ouvir esse testemunho dela, né? Então, sei que vai ser uma bênção, creio que vai ser para mover a nossa fé aí, né? Como mães, né? Então, hoje é a nossa segunda live do nosso tema Mães com Propósito. E é um prazer ter a Priscila por aqui. Eu vou estar orando agora e logo após a oração eu já vou estar chamando a Priscila para ela entrar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, aqui nós estamos uma vez mais. Deus, tudo nós colocamos diante de Ti, Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor se faça presente, Senhor, conosco nesta live, Senhor. Deus, porque tudo é por Ti, para Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Deus, que o Senhor use a Tua serva, Senhor, fale, Senhor, aos corações nessa noite, Pai. Seja uma palavra direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que o Senhor abençoe a cada uma das irmãs, Senhor. Cada mulher, Senhor, cada mãe, Jesus, que entrar nesta live. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fale. Que o Senhor, Espírito Santo, venha estar nos direcionando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Irmã Priscila, já vamos convidar a Priscila para entrar também. A irmã Priscila vai estar entrando, a pastora. Deixa eu ver se eu acho. Priscila, se eu não te chamar, tu me chama, tu... Ô, Priscila, não recusa, aceita. Aceita, pastora. Glória a Deus. Irmãs, enquanto a Priscila... Entrei. Aí... desde me aceitar, tá recusando? Não, sabe o que é? Eu tô com outro aqui fazendo colinha para compartilhar. E começou a vir, foi notificação pro outro, eu não, mas não é nesse. Entendi. Seja muito bem-vinda, pastora Priscila, uma amiga de anos, já mais de 10 anos, tá pensando que a gente se conhece. E assim, a Valdirene foi assim, tipo, meio campo. A Valdirene tá aí com nós aí. Ela foi meio campo ainda, né? Na época tu tinha salão e ela me falou de ti, né? Daí eu fui lá, a gente conheci, daí nós somos amigas daí depois, né? Verdade. Então faz muito tempo já, mais de 10 anos essa amizade. É uma amiga do coração, uma pastora querida. Que Deus te abençoe. É um prazer ter tu aqui, né, nessa live com nós, para estar contando aí esse testemunho, para estar testemunhando aqui do poder de Deus na tua vida, né, e estar trazendo uma palavra direcionada para as mamães, né? Sim. Tem algumas irmãs que estão entrando, eu não sei se de repente não é minha conhecida, mas são as tuas que estão entrando, daí tu vai dizendo aí o nome. Tu vai vendo aí, tu vai falando. Compartilhando, eu não estava conseguindo compartilhar no outro, a minha cola aqui, né?
E aí eu tive que sair desse aqui para ir para. Eu não estava conseguindo copiar o link para botar no WhatsApp lá para as meninas ver, ó. Estão entrando aí, ó. Paz, a Glória Ana a Maria, a Deus. Vivi, acho que a Chay que eu vi ali. Elas vão Glória. entrando. E Amém. eu passei o dia, à tarde, pensando sobre isso, né? Que a gente começou se conhecendo por clientes, que eu, né, a Val te encaminhou. E no fim, a gente, mesmo sem querer, querendo, como Deus faz, nós Amém. éramos já irmãs na fé. Verdade. E virou uma cliente, uma amiga, e só uniu essa questão de fé e de irmandade em Glória a Deus. Cristo. E eu, É verdade. como a gente conversou, né? Eu fiquei surpreendida do convite, porque confesso que eu tenho vergonha. Ah, Aí, então somos duas. esses vídeos que a gurizada faz, assim, eu quase morro depois rindo de mim mesma, né? No culto. Porque aquele último que eu postei ali, fiz uns cortes, porque eu sou muito. Articulo muito o rosto, né? Mexo muito. Então, Uhum. tem umas fotos que é meme, né? Então. Mas é um prazer, eu fiquei com muito temor ao Senhor. Compartilhei contigo, né, sobre testemunho. É algo que o Espírito Santo tem me incomodado, porque o testemunho, eu aprendi que o testemunho não é ficar dentro de uma caixa, de uma igreja em si. Afinal, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo é constituído com várias partes. Então, o nosso testemunho não tem que ficar só com a família que temos hoje, né? Onde eu congrego, onde tu congrega, mas sim para alcançar mais pessoas, porque nós devemos espalhar esperança e fé, né? Isso. Então, Com certeza. e quando tu falou de mães, assim, eu disse, nossa, aí é a oportunidade, né? Mães com Glória a Deus. propósito. E Deus disse, ai Deus, então é pra falar, então vamos falar. E Amém. eu não sei se quando eu saí, voltei, tu falou alguma coisa de mim ou só falou que é eu. Não cheguei a falar nada. Então, tu fala e te apresenta aí para as irmãs que não te conhecem, né? Bom, boa noite, né, para as irmãs que estão entrando. Um beijo, Val. Eu vi que tu comentou, perdão que eu não te dei um boa noite. Vou olhar minha cola aqui para não perder as mulheres. E um beijo para todas as minhas irmãs, né, da nossa igreja. Eu sou a pastora Priscila, sou pastora atualmente há 5 anos, ministerialmente 22 anos. Eu e meu marido e minha família. Hoje nós somos pastores da igreja Família Stube. É uma sigla que significa ser tu uma bênção, baseado em Gênesis 12:2, onde Deus fala com Abraão, lança a promessa sobre ele, e o Senhor colocou em nosso coração esse nome quando fomos fundar esse ministério, essa família. Então, como eu comentei, nós somos o corpo de Cristo, nós nascemos de novo, nós morremos para o mundo, nascemos em Cristo, então nós estamos colocados dentro da família de Deus, então é uma nova família. Então é uma família para ser a bênção que o mundo precisa. Esse é o nosso lema lá, né? Glória a Deus. Sou esposa, sou casada há 22 anos com o Maikson, pastor Maikson. Tenho 2 filhos, Esdras, de 17 anos, e Benjamin, 12 anos. E não sei se eu posso começar, se me guia aí, me dá as instruções. Não, tu tá, tu tá com a total liberdade, tá? As irmãs, ali, ó, a Vieira tá só sobrenome, eu acho que deve ser a tua convidada. Então, seja muito bem-vinda, Viviane também, Brechó Modas, que Deus abençoe, tá? Isso aí. O irmão Flávio, amigo querido Flávio Vieira, Deus te abençoe, tua, Nayara e a família, que Deus abençoe vocês. Vou. E Priscila, a professora Magda também, um abraço, seja muito bem-vinda à nossa live. Priscila, tu tens total
liberdade agora, porque eu já quero, eu gosto muito de ouvir a palavra, e ouvir testemunho, e ouvir as bênçãos. Então, eu creio que as irmãs também estamos aqui para isso, para te ouvir, né? Porque queremos que tu tenha algo de Deus para nós, né? Para estas mães com um propósito, né? Amém. Que eu até coloquei ali, ó, Deus nos fez mães para que através do amor materno possamos preparar a próxima geração e assim deixar a nossa marca no mundo conforme a fé, né? Então, eu creio que é um tema forte, assim, mas já que nós estamos no mês das mães, para que fazer uma live só? Vamos manter as 4 semanas e Deus, aprove Deus, né, que fosse tu para estar hoje aqui com nós. Então, para mim, assim, ó, uma bênção de Deus, né? Foi assim, olha, quando Deus está no controle, porque eu, tipo assim, eu descansei, quando eu vejo, me passa o vídeo da Priscila, por que eu não pensei nisso antes? Vou dar uma de cara de pau e vou mandar mesmo. Se ela for corajosa, ela vai aceitar. Não tem essas frescuras, né, Val? Sil, não Não, tem. então vamos lá. E ela, assim, ó, ela nem assim, nem me enrolou, sabe? Foi bem breve, assim, na resposta. Eu, glória a Deus, Jesus é bom demais. Eu aprendi que com Deus é sim ou não, não é ficar pensando. Mas tem algumas situações que, claro, a gente tem que colocar diante de Deus. Mas quando é para testificar e falar de Jesus, não tem pensado assim, glória né? a Deus. É então, isso aí. É que nem assim, ó, eu sou uma pessoa muito tímida também, né? Sou muito tímida, assim, mas Deus está trabalhando já há alguns anos nessa área aí, graças a Deus. Mas eu tinha muita vergonha, assim, de fazer live, aparecer. Eu falei assim, meu Deus, porque daí tu vê, assim, ainda mais no Instagram, tu vê muito assim, né? As mulheres são mais sábias para falar. E eu disse, meu Deus, mas quem sou eu? Mas daí teve uma irmã que nós fizemos uma reunião pelo Meet, né? Tem as irmãs aí que participam do Meet, intercessora, e a gente faz a reunião pelo Meet. E daí teve uma irmã que eu convidei lá de Porto Alegre, e ela trouxe uma palavra e ela falou uma coisa assim que me incentivou muito, assim, porque Deus já tinha falado, mas eu estava segurando ainda. E ela falou bem assim, irmãs, quando eu era do mundo, eu ia para o campo de futebol, eu gritava, eu bebia, eu ia para as baladas, eu fazia um fiasco, eu não tinha vergonha. Agora eu vou ter vergonha de falar de Jesus, mas aquilo ali, assim, para mim foi assim, então tá aí, porque aí eu fiquei analisando assim, ó, tem tanta gente, eu falei para as irmãs, né, que me acompanham, sempre assim, irmãs, faz sentido o que ela falou. E às vezes a gente deixa de falar de Jesus, fazer uma live para falar da palavra de Deus, para contar o testemunho da grandeza de Deus na nossa vida. E a gente vê pessoas fazendo live, falando besteira, sabe? Tanta coisa assim que não tem nada a ver. Não, acho que Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa, então vamos deixar a vergonha de lado e vamos lá, Jesus. Né? Então eu disse, vamos lá, Deus vai enviar as corajosa para tua vida, e graças a Deus, Deus tem enviado, né? E eu só tinha feito uma live, né? A primeira que eu fiz, na verdade, foi com a Denise do Café com Jesus, não sei se conhece. Eu fiz com ela, e depois, agora, nessa que eu tava lutando, assim, porque eu sabia que ia chegar o mês de maio, assim, eu tava lutando, sabe? Aí eu disse, não, eu vou ir, Jesus, eu vou, porque o Senhor vai dar as mulheres, o Senhor vai dar graça e vai ser bênção. E então hoje é segunda, né? E glória a Deus pela tua vida, viu? Amém. Pastora Priscila, olha, eu vou errar às vezes, irmãs, né? Porque amiga, assim, é difícil a gente ficar chamando, não chama nem de irmã, chama pelo nome. Mas eu vou me policiar aqui. Então, assim, tu tá com a liberdade para falar a palavra, deixa Deus te usar, fala no tempo que Deus te der aí. Nós estamos aqui para te ouvir e aprender nessa noite com o Senhor. Amém. Amém? Eu vou dar um beijo que a minha mãe entrou. Tô feliz que a minha mãe entrou aqui. E o teu esposo também, eu vi ele ali. Agora entrou. A moça fala, tá bom, Tá todo som. mundo te Eu tava observando. preocupada com o som que eu falei, eu não tenho fone de ouvido pra mim botar. E aí eu tava preocupada assim, como é que vai. Mas acho que tá bom. Ninguém reclamou? Tô olhando aqui. Amém. Ninguém reclamou, porque a irmã Mary, que tá ali, ela nos assessora para falar do som, a Paloma. Qualquer coisa, vocês avisem aí, gurias. Se trancar, se falhar o som, vocês nos avisem. Isso. Eu sou goeluda, eu sei que eu sou, então eu tenho que cuidar minha altura de voz. Mas assim, eu quero ler uma passagem que faz muito sentido na minha vida, desse 22 anos de casamento. Ele foi um pouco antes do meu casamento, né? Que tá lá em 1 Samuel,
eu vou ler do 9 até o 11, tá bom? Pode ser? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Bom, o que eu tenho para compartilhar hoje, não só com mulheres, com mães, né, mas os homens que estão aqui presentes, que vão assistir futuramente, pretendem ter uma família, constituir família. Eu e o Marcos, a gente se conhece desde criança, essa coisa de crescer na igreja, a gente tem um convívio, e nunca imaginamos que isso teríamos um relacionamento no futuro. Tá trancando, gurias. Tá falhando, tá falhando. É a minha internet, será, ou a da Priscila, E gurias? quando eu me afastei dos caminhos, e ele também, eu voltei para o Senhor mais ou menos com 16 anos. Trancou. E Sem som. acabada. Voltei Tá para o caminho trancando. e mergulhei mesmo nesse mar do Senhor para transformar minha vida. Tava Tá falhando. falhando? Gurias, a Deixa eu trocar a da minha pastora então, tá para ver se falhando. É a tua melhora. internet. Sil, deu? Troquei minha internet. Para ver. Agora acho que deu. Eu tô te Tá me ouvindo? ouvindo. É, alguém diz, fala aí. Sim, eu troquei agora. Alguém botou aqui, Wi-Fi congelou a que é imagem. bem Sem ruim, eu botei. conexão. A da Deu? Priscila que tá falhando. É a Tá, tua mas alguém internet, diz aí se Priscila. estão ouvindo. Agora sim. Mary, melhorou? Deu certo? Deu. Deu. As Dá uma gurias olhada vão aí, pessoal. nos, Agora sim. nos ajudando ali. Ó, o Valdirene Pra mim, botou tudo tá deu. falhando. É, e pois é, elas disseram que é a tua. Só me fala. Olha lá nos comentários. Deu? Quem mais? Chay? Mãe? Se quiser. Deixa eu ver aqui. E Tu agora tá tá perto do normal. teu Wi-Fi? Então, eu desliguei e botei os meus dados, porque aqui é muito ruim mesmo. Tá. Vamos ver agora se vai dar, então. Vamos lá. Deu, pessoal? Vamos, vamos lá, gurias. Vocês vão dizendo aí se tá dando, se não tá dando. Neuza Pedroso entrou. Isso aí é pra Agora entrar sim, mais gente. ó. É para entrar mais gente, isso aí. Ó, agora elas botaram que agora tá tudo certo. Vamos lá, Então tá. continua. E aí, começamos a namorar. Vamos, né? Eu tenho que fazer um resumo do resumo, né? E nesse começar a namorar, nós logo em seguida, meu pai abriu um ministério e foi chamado, levantado para abrir a igreja onde ele seria o pastor à frente, né? E estávamos ali, e estávamos namorando, não estávamos noivo. A questão era se organizar para ver o futuro, né? Se conhecer mesmo, porque uma coisa é ter uma amizade, outra coisa é ter um relacionamento com a pessoa, ver se é um projeto de Deus ali. E um dia eu fazia parte do louvor da igreja e estávamos no ensaio e os rapazes lá, os meninos estavam ajeitando as coisas e eu estava com a Bíblia com outra irmã. E eu abri o livro, sinceramente, nós estávamos fazendo uma brincadeira. Uma lia o versículo e a outra dizia onde é que livro estava escrito, né? Eu tinha, né, 18 anos. Então a gente estava ali passando o tempo numa brincadeira bíblica.
E chegou uma hora que eu abri a Bíblia e direcionou para o nome Esdras, para o livro de Esdras. E eu fiquei parado, travada ali, né? Como foi a internet agora, olhando uns minutos ali, ela, ai, que coisa feia esse nome. Ela falou bem assim. E o Espírito Santo veio, né, na hora assim, esse vai ser o nome do teu filho. Deus, Senhor, eu nem filho tô pensando, eu não tô pensando em casar. O senhor tá me falando em filho, né? Fração de segundos. E ela, vamos continuar. Eu disse assim, esse aqui vai ser o nome do meu filho. Ela riu, porque ela era bem mais nova do que ela riu, porque foi uma conversa totalmente aleatória ali, né? Passou o tempo, noivamos e eu ia casar em janeiro, 7 de janeiro. A minha data já estava marcada, tudo organizado, igreja, tudo. Tive instrução de uma prima que ela disse, faz aqueles exames pré-nupcial, uma coisa que eu acho chique, uma coisa também para te já entrar prevenida, né, para qualquer coisa. E eu fiz o tal dos exames. E a questão é que quando eu fiz esses exames, eu fui no médico da minha mãe, que fez o meu parto, o parto do meu irmão. Então era um médico conhecido já, né, da parte da família. Foi eu e ele ficou na recepção. E ali o médico fez os exames de ecografia, exame de sangue, e ali constou que eu tinha um vírus muito alterado. E ele falou na minha latinha, assim, ó, tu não vai poder ter filho. E eu, como assim vou ter filho? E ele, não, por causa disso aqui, não tem o que vai segurar essas crianças, tu vai abortar, não tem tratamento, não vai. Poxa vida, estamos lá em 2002, né? Eu casei em janeiro de 2003. E ele, depois do médico falar, e tu ficar zonza, ele vai assim, mas pra quem mesmo que tu fez esses exames é porque eu vou casar mês que vem. E ele, apertou a minha mão e disse assim, ó, que bom, Deus abençoe teu casamento. Eu, como é que eu vou sair daqui com meu namorado na recepção e o sonho dele é ser pai? Ele tinha uma lista de nomes, vocês não têm noção dos nomes que ele tinha. A gente começou a namorar, ele já tinha lista de nome de uns 6 filhos que ele queria ter, né? Coisa mais... E eu, calma aí, né? Lista de nomes, nem eu tinha isso. Enfim, quando ele me pegou ali, falou, tá tudo bem. Eu, não tá tudo bem. E eu tinha uma bicicleta Barra Forte, que era o nosso meio de transporte. Então a gente tava com aquela bicicleta e ele, vamos embora, sobe aí, vamos embora. Assim, não, nós vamos caminhando, conversando, que nós precisamos conversar. No momento que eu tava dentro do consultório, eu entrei naquele modo stand-by, sabe, em offline ali, porque eu não tava assimilando o que o médico tava falando, né? Eu vou casar mês que vem. Eu fiz algo para, sinceramente, foi uma coisa de menina. Não levei a sério essa questão de exames, né? Não levei a sério na minha cabeça. Caso depois eu vou ver isso, né? E fui por instrução de uma prima, que é minha amiga, amo, missionária hoje, a Vivi, tá lá na África. E ela ia ser minha madrinha de casamento. Então, me ajudou bastante em algumas questões. E desliguei alguns minutos e Deus falou assim, Priscila, se lembra do nome que eu te dei? Esse é o momento de silêncio da tua parte e teu futuro marido. Vocês não vão falar nada para ninguém. A única pessoa que vocês vão falar é para mim. Então é um momento de oração entre vocês. E aí pegamos aquele trajeto, né? A gente veio a pé ali pela Avenida Dom Pedro, que tu conhece, né? Aquela avenida parecia enorme pra gente, caminhando. E eu contei o que aconteceu dentro do consultório. Falei para ele o que aconteceu, que Deus falou comigo, que o médico falou, e eu disse, é um momento de silêncio, a gente não conta para ninguém. O meu pai já era o pastor. E Deus falou, tu não vai contar nem pro teu pai. Tu não vai pedir orientação nenhuma. Vai depender de mim. E eu, nossa, pensa, eu tenho menos de um mês para preparar meu casamento com esse pensamento. Vamos dar um pause aqui. O que eu quero colocar. Tu gosta de maçã, Sil?
Quem tá aí e gosta de Maçã. maçã, que é assim, tem uma dinâmica que eu tenho uma mensagem que eu apliquei já em alguns lugares e em algumas cultos de mulheres com a maçã. Então, hoje eu não tinha nenhuma aqui em casa. A maçã, não sendo enxertada, mas a maçã, no natural dela, nós nunca sabemos quantas sementes nós vamos encontrar nas maçãs, né? Tem várias maçãs, né? A gente vai comprar, vai querer comer, mas a gente nunca vai saber quantas sementes vamos encontrar. E a questão não é só da semente, a questão é o tempo que a maçã, a macieira demora para frutificar, né? A macieira, ela, no natural dela, ela demora 10 anos para dar o primeiro fruto. 10 anos para uma semente, né, germinar, morrer para germinar, crescer e frutificar. E dessa única semente, pode uma macieira gerar de 8 a 700 frutos, sabe? E tem maçã que não tem semente, que é as que são geradas, né, feitas, né, de outro modo, não do modo natural, mas é porque tem que ter semente, né? E o que tem a ver? Eu estava meditando sobre isso, sobre o que tem a ver a questão da maçã com a minha vida. Bom, eu casei dia 17 de janeiro de 2003 e passei 4 anos orando para o Senhor me fazer mãe. Passei esse tempo em silêncio, ouvindo coisas, porque as pessoas comentam e não estou criticando, mas é que acontece. Acontece o quê? Primeiro, quando eu ia entregar, né, convite, quando eu fui entregar um convite de casamento, a primeira coisa que perguntaram: tu tá grávida? Tu vai casar porque tá grávida? Eu disse, não, eu não tô grávida. Eu vou casar porque é um propósito de Deus. Depois disso, eu mal casei, meses depois já estavam. E quando vem o nosso bebezinho aí? E quando Deus quiser. Era a única frase que eu tinha para dizer. E ouvir coisas assim, ao tipo, quando Deus quiser, não, porque a mulher também tem que tomar de não se cuidar, né? Questão de medicação, essas coisas, né? E então, foi 4 anos orando ao Senhor, até que em 2005, nós participamos de uma vigília e à tarde eu tinha clamado ao Senhor e, sinceramente, a minha oração não foi citando um filho. Eu estava amargurada e triste, sabe? Diversas coisas tinham acontecido e eu me tranquei no quarto e fui orar ao Senhor, fui lá desabafar, né, pro meu pai e fui chorar para ele sobre o que a minha alma estava sentindo. Estava muito triste, muito triste. Levantei dali, fui me ajeitar e fomos para essa vigília. E no meio da madrugada foi ministrado, uma jovem veio a mim e vou confessar algo para vocês. Eu fui criada num modo que as pessoas que tinham experiências, dons, assim, era sempre pessoas mais velhas. Isso impactou a minha vida porque foi uma jovem, foi uma menina mais nova do que eu que chegou e entregou algo de Deus para mim. Eu fiquei assim, uau, porque eu tinha recém sido batizada com o Espírito Santo e não estava entendendo muitas coisas. Mesmo tendo um lar cristão, eu me afastei e eu me batizei e me afastei e voltei assim, ó, eu queria ser curada, eu queria que as minhas dores acabassem, a minha depressão saísse. Era isso, eu não queria mais nada. Eu queria só sentar num banco e receber curas, né? Coisas assim, uma porta de emprego. Nunca pedi para Deus algo sobrenatural. Nunca imaginei ser pastora, líder. Quando eu comecei a ser líder, não é para mim. Enfim, né? Não imaginei nada, não imaginava o que o Senhor tinha de propósito sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a maternidade. Então, ela ministrou a mim e no final ela veio e falou a real. Ela falou assim: tu não pode ter filho, né?
E eu super descrente, né? Assim, quem te contou? Braba. Foi o Maicon que te contou? E ela, não, Pri, foi o Espírito Santo. Eu, tá. Olha, bem infantil na fé, né? E ela pegou e disse, não, porque o Senhor disse que vai te entregar o que tu clamou hoje à tarde. Eu queria paz na minha alma. E eu acho que foi de tanto ouvir coisas assim que estavam inflamando o meu espírito, sabe? Deboche, coisas assim. Ouvi que não era o meu marido que fazia filho. Bem assim o termo que eu dizia. Ah, esse cara aí acho que não tem